entramos naquilo que hoje nos une a todos aqui nesta sala. E, portanto, eu não vou repetir as boas-vindas a todos os nossos convidados, a todas as pessoas que se quiseram associar a esta manifestação. Este tributo, portanto, prevê um conjunto de intervenções e essa intervenção, portanto, começa desde logo pela Sra. Presidente da Assembleia da República, a quem agradeço em nome da nossa Comissão. Sei que fez um esforço bastante grande para estar aqui, sobretudo porque, devido a este pequeno imprevisto de se ter agendado, entretanto, um debate e uma votação num censura para amanhã, coincidiu exatamente com todos os preparativos que já tínhamos feito para fazer este evento no dia em que nasceu Nelson Mandela. E, portanto, tivemos que antecipar um pouco, quase à pressa. Felizmente conseguimos confirmar todos os oradores e todas as pessoas que estavam previstas estar aqui amanhã e que estão hoje. Portanto, Sra. Presidente, muito bem-vinda, muito obrigado e dou-lhe desde já a palavra para dar abertura a este conjunto de intervenções formais sobre Nelson Mandela. Muito obrigada, Sr. Presidente da Comissão para a Ética, a Cidadania e a Comunicação, que eu cumprimento em primeiro lugar, Sr. Presidente da Comissão para a Ética, Sra. Presidente da Comissão de Saúde, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, Sra. Secretária-Geral, Sra. Embaixadora da África do Sul em Lisboa, Srs. Embaixadores, Srs. Representantes do projeto Escolhe Vilar e representantes da Orquestra Juvenil de Bonjoia. Antes de mais, cumprimentar de novo e ainda o Sr. Presidente da Primeira Comissão por conjugar aqui a celebração de um dia que é o Dia Internacional Nelson Mandela, a conjugar essa celebração com uma comissão aberta, a experiência que nós já pretendemos ensaiar muitas vezes aqui dentro e fora do Parlamento. A ideia de abrir as comissões em espaços diferentes das salas de rotina é uma ideia que todos carregamos, ainda não inteiramente conseguida, mas esta experiência é também um pequeno passo para esse conseguimento. Eu combinei com o Sr. Presidente da Comissão para a Ética que abriria este debate não com um longo discurso, muito menos com um discurso formal que eu pudesse articular tal como deve ser, mas organizei um outro formato com o Sr. Presidente, que é o de abrir com o pensamento e o coração esta celebração do Dia Internacional Nelson Mandela com um ou dois registros. O primeiro registro é quase um registro intimista do que eu sinto em relação a Nelson Mandela. Sinto que é a figura mais importante de toda a história. Se eu tivesse que escolher, não hesitaria. Felizmente a história forneceu-nos muitos exemplos que nos suscitam admiração sem limites, mas eu escolheria Nelson Mandela a ter que escolher como o primeiro de todos. Nelson Mandela lembra-me um velho provérbio que diz que um só soldado pode ser um exército. E Nelson Mandela foi um exército, dos bons exércitos, carregando uma vontade das boas vontades. Fez sozinho o que muitos milhões sozinhos, talvez, muitos milhões em conjunto, talvez, não tivessem conseguido fazer. O primeiro registro é, por isso, o que ele nos deixa da imensa capacidade que cada ser humano individualmente tem para transformar o mundo. Ele sozinho, num contágio de energia, num contágio de vontade, num contágio de justiça, foi de facto um soldado, foi mais do que um soldado, foi um grande exército. Esse é o primeiro registro da minha pessoal admiração, que não podia hoje deixar de misturar aqui com esta celebração. O segundo registro tem que ver com outro aspecto que também serve para nós refletirmos. A injustiça é sempre qualquer coisa a prazo. Podem ser os 27 anos da prisão de Nelson Mandela. Podem ser mais anos. Mas a injustiça é algo contra a razão. E como é contra a razão, está a prazo. Mesmo o apartheid na África do Sul, que parecia incurável, esteve a prazo. Nelson Mandela, quando disse que era o senhor da sua alma e do seu destino, tinha a noção clara
da contingência da injustiça que sobre ele e os demais recaía. E por isso é outro registro que eu aqui gostaria de deixar. Não há injustiça eterna. O que é eterno é a razão e a justiça que a razão impõe. A segunda referência, a terceira referência que eu aqui gostaria de deixar é uma outra que também serve para refletirmos, penso eu. Às vezes é mais difícil fazer a paz do que fazer a guerra. A generosidade e a imensa visão de Mandela não esteve apenas na luta que ele pagou corpo e alma, sobretudo o corpo, dentro das masmorras da prisão. O que foi decisivo, o que foi importante, foi que Mandela conseguiu transportar um sonho de luta que depois fez continuar quando lutou pela paz e a concórdia entre vencedores e vencidos, porque é de uma guerra que também aqui se trata. Não sei dizer se foi mais importante o sofrimento que ele teve de luta contra um poder dominante que separava os homens e cortava ao meio a sua natureza, ou se foi a paz que ele tentou impor, desde logo junto dos seus mais próximos, para que desta vez fossem os vencedores a aceitar os vencidos, para que o problema de nós como seres humanos nos cortarmos ao meio na nossa natureza se não prolongasse mais. Quando Mandela exigiu a inclusão daqueles que tinham sido os opressores. Por isso, também este registro da luta na paz e pela paz ser tão necessário, tão forte e tão difícil como a luta na guerra pela paz, como a luta dentro da injustiça pela justiça. Esse é outro aspecto que eu gostava aqui de deixar referido. Um último aspecto que eu acho que também deve servir para a nossa reflexão é o de nós nos julgarmos a todos e pensarmos e perguntarmos como é possível um mundo inteiro aceitar durante tanto tempo o que ali se passou. Como é que a nossa cumplicidade pode ser tão monstruosa? E isso é uma interpelação a todos nós, que lembra um pouco a velha fórmula de Gandhi que diz que onde há justiça num lado, ela dói em todo o mundo. E é isso que eu também gostava de trazer aqui como ponto, chamaria com alguma prosápia, retor do debate. Como é que o mundo pode olhar as injustiças do outro lado, longe ou perto, e ser complacente nelas durante tanto tempo? O apartheid não existiu sozinho. Nós sabíamos pela televisão, sabíamos pelas notícias dos imigrados, sabíamos por muitos testemunhos verdadeiros que o apartheid existia e tolerámo-lo durante tantos anos. Essa é também uma reflexão que nós temos que fazer em relação a todas as formas de injustiça, que nos levaria muito mais longe se quiséssemos refletir também no plano do direito internacional, do verdadeiro direito das gentes, sobre como relacionar os direitos humanos com o conceito de soberania e como afirmar um direito internacional que os tem por referência ineliminável. É com estas reflexões, numa homenagem profunda do coração feita a Nelson Mandela, que eu aqui vos deixo a todos para um bom debate, sem esquecermos nunca, permitam-me isto, os pontos que eu, também de coração aberto, aqui vos deixei. Muito obrigada a todos. Sr. Presidente da 12ª Comissão para a Ética, Cidadania e Comunicação, Sra. Presidente da Comissão de Saúde, também presente, Senhoras e Senhores Deputados, autoridades, membros do Corpo Diplomático presentes, minhas amigas e meus amigos. Cumprimentar também a Alexandra Nogueira e o Discerno Baldé, hoje nossos companheiros de mesa neste debate e na celebração de Nelson Mandela. Nós falamos de Nelson Mandela este ano numa altura em que, com algum sofrimento, porque a partida física
causa sempre sofrimento em todos nós, mas que é um momento, e é daqueles momentos que se muitas vezes nos é dito a propósito de um familiar, a propósito de um amigo, aqui se impõe de forma mais natural e mais perceptível. É um momento que, apesar da anunciada tristeza da partida física, deve ser um momento de celebração da vida, de uma vida que é de uma herança extraordinária para nós todos e que é um ensinamento que perdurará. Nós todos nos interrogamos de uma forma ou de outra, crentes ou não crentes, sobre o que é a imortalidade. Eu tenho a certeza que Nelson Mandela, para todos nós, independentemente das nossas crenças, independentemente dos nossos conceitos filosóficos ou religiosos, conquistou seguramente essa imortalidade já hoje. Portanto, dizer-vos que é muito grato poder partilhar isto convosco, com as instituições que aqui têm vindo, que são um exemplo daquilo que são os ensinamentos que Mandela nos deixa. Mr. Chairman, children are Mr. Mandela's passion. He adores them. That beautiful smile lights up his face when he is around them. We have here with us today an orchestra of young musicians and the speaker over there. And these are wonderful, talented children, our future. With your permission, Mr. Chairman, I will address the children directly. Sr. Presidente, as crianças são a paixão do Sr. Mandela. Ele adora-as. O seu lindo sorriso ilumina-se quando se encontra com elas. Temos aqui connosco hoje uma orquestra de jovens músicos, jovens maravilhosos e cheios de talento. O nosso futuro. Com a autorização de Vossa Excelência, irei dirigir-me diretamente a estes jovens. Young friends, all you lot sitting over there, I'm talking to you. Mr. Mandela lives for you. He believes in you and your capacity to surprise us and to make us happy just by being happy yourselves. The best advice he has given to you is this: education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Jovens amigos, o Sr. Mandela vive para vós, acredita em vós e na vossa capacidade de nos surpreender e fazer-nos felizes, simplesmente sendo felizes vocês mesmos. O melhor conselho que ele vos deixou foi este: a educação é a arma mais poderosa que se pode usar para mudar o mundo. Education can change your life and the life of others. I am sure you have heard all these adults talking about how hard it is to find a job. But did you know that when things get better and jobs increase anywhere in the world, the first people to get jobs are those with an education and skills? A educação pode mudar as vossas vidas e as vidas dos outros. Tenho a certeza que já ouviram os adultos a falar de como está difícil encontrar emprego. Mas sabiam que quando as coisas melhorarem e houver mais trabalho, as primeiras pessoas a serem contratadas em qualquer parte do mundo são aquelas com formação e competências? So, I would encourage all of you to take the picture of Mr. Mandela, where he talks about the power of education, and keep it in your desk at school or in your favorite file to inspire you never to give up and never ever allow anyone to tell you you don't count because you're a child. You count. You counted the minute you were born, and you have a right to be counted. It's up to you. It's up to us. So, make the change. Become a Mandela engine of change to make the world a better place for yourself and for the less fortunate. We in this room are very lucky. We can make the change. Are you willing to do so? Thank you. Muito obrigado, Senhora Embaixadora. Vossa Excelência terminou o seu discurso dirigindo-se às crianças.
E eu penso que é a altura adequada de darmos a voz a estas crianças. E a voz a estas crianças vai ser personificada, desde já, com uma jovem que vem do projeto Escolhe Vilar e que é precisamente a Alexandra Nogueira a quem dou a palavra. Boa tarde. Nelson Mandela disse que a educação é a melhor arma para mudar o mundo. Neste programa do Estado português, acreditamos nisso. É nas aprendizagens informais e não formais que assemblam as nossas intervenções. O meu nome é Alexandra Nogueira, tenho 19 anos, sou técnica de Escolhe Vilar e ex-destinatária do programa Escolhas. Eu sou um exemplo daquilo que estes projetos podem fazer por nós. Parece sempre impossível se não tentarmos. Outra das célebres frases de Mandela, na que acreditamos, nós tentamos, nós seguimos estes ensinamentos e é baseado nestes exemplos que aprendemos a não desistir. Somos um projeto intercultural, apostamos na riqueza, no diálogo e na diversidade intercultural. Só assim quebram as barreiras que a sociedade erradamente ao longo dos anos foi criando. Não precisamos de ser todos iguais, nem rezar todos ao mesmo Deus para nos entendermos. Precisamos conhecer o outro e aprender a respeitar a diferença. Se falares com um homem numa linguagem que ele perceba, isso fica-lhe na cabeça. Se falares com ele na sua linguagem, fica-lhe no coração. Esta proximidade, o facto de serem equipas no terreno, de andarem nos bairros e urbanizações no meio de nós, interagirem connosco, que fazem a diferença. Foi assim que aprendi a ser uma técnica que trabalha com a comunidade e não se está fechado num gabinete sem entender a linguagem do outro e sem nunca responder às verdadeiras necessidades de quem precisa urgentemente de respostas. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, sua origem, sua religião. As pessoas devem aprender a odiar, e se elas podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar, pois o amor chega mais naturalmente ao coração humano do que o seu oposto. É no serem ensinadas a amar que está o segredo de todas as intervenções interculturais, promover o intercâmbio, o conhecimento, o respeito pelas diversas culturas e religiões, de forma a vivermos todos numa sociedade justa e em harmonia. É com projetos, como os projetos Escolhas, que se aprende a conhecer e a respeitar, em que são oportunidades de que outra forma muitos de nós não teriam. E é em projetos destes que aprendemos onde estão as fronteiras entre os direitos e deveres e aprendemos a fazer escolhas com a consciência de que o fazemos. Hoje, celebra-se o Dia Internacional de Nelson Mandela. Na realidade, este é só mais um dos muitos dias em que ele é lembrado e referenciado como o grande homem que é. Madiba, és e serás sempre um exemplo para nós. Obrigado por nunca desistires. Muito obrigado, Alexandra Nogueira. Passamos agora a palavra ao teu jovem, muito jovem, colega, companheiro, Charne Baldé. Mostra aquilo que vales. Boa tarde. O meu nome é Charne Baldé, vivo com a minha mãe. Eu vivo com a minha mãe e com os meus irmãos, porque o meu pai já não está entre nós. Quando vim da Guiné não sabia falar português, mas não tinha amigos. Eu acostumei-me ao tempo quente, não conhecia o país frio para onde vim. Mesmo com isso tudo gostei de viver para aqui porque tinha pessoas a ajudar-me e essas pessoas receberam de braços abertos. Sem falarmos a mesma língua e com tradições tão diferentes, entendemos e tornamos amigos mais depressa do que conseguimos falar a mesma língua. Ainda hoje não sabem falar crioulo. Esse sítio especial era o Escolhe Vilar. Lá não somos todos iguais, somos todos muito diferentes. Há brancos, ciganos, negros, gordos, magros, altos, baixos, mas aprendemos a viver com essas diferenças.
Nelson Mandela é um exemplo para todos. Vivemos a lutar, aprendemos a viver todos juntos na diferença, nunca desistir, sempre lutou pelo que acreditava, pelo seu direito e dever, e se hoje estou aqui graças a essa luta. Somos todos da mesma cor, mas Mandela podia ser verde ou amarelo ou qualquer outra cor, porque essas diferenças são só exterior. O que faz a diferença no coração, ser boa pessoa, entendermos as coisas, lutar pelos mais fracos, dar tudo, dar outras oportunidades. Sharon, estiveste muito bem, mas acho que esqueceste de dizer a nós que queres ser futebolista quando cresceres. Hã? Não é verdade? Bom, ora bem, depois de termos ouvido estes, enfim, impressionantes testemunhos, cumpro-me a mim também agora a encerrar esta sequência de oratórias. Eu quero saudar uma vez mais a Sra. Embaixadora da África do Sul. Quero saudar todos os senhores embaixadores presentes, quero saudar todo o corpo diplomático presente, os representantes de ONGs, a senhora Secretária-Geral da Assembleia, o ex-senhor Secretário de Estado, o Sr. Presidente do Instituto Padre António Vieira e, obviamente, senhoras deputadas e senhores deputados, já estão saudados desde o início, mas é sempre um prazer fazê-lo. Evoquemos a memória viva de Nelson Mandela. Porém, antes de desfraldar o longo cardápio do elogio, impõe-se fazer a pergunta: como homenagear alguém cujo significado há muito transcendeu quaisquer limites físicos? Foi um homem bom? Foi um homem justo? Foi um homem generoso? Certamente. Todos e cada um destes epítetos e muitos outros não viriam desviar a sua elegia 1 milímetro da proporção certa. Mas aqui falamos do jovem estudante negro, do pai, do marido. As suas aflições, esperanças e expectativas restringiam-se então às suas próprias limitações, iguais às aflições, esperanças e expectativas de qualquer outro dos seus semelhantes. Eram impotentes perante o sofrimento dos seus irmãos e irmãs, a sua prédica ineficaz contra o opressor, porque a própria vida toldava-lhe ainda uma visão maior. Algures por caminho, o véu deve ter-lhe sido puxado de sobre os olhos, quem sabe, talvez no seu julgamento em Rivónia. Efetivamente deve ter sido numa noite de eclipse lunar. As sombras sobrepuseram-se e uma fenda interior e vento sísmico tornou-se aparente que, empurrado pelas estrelas e certa dos odores familiares da sua rua de infância, a sua personalidade galgou o derradeiro muro entre o mero conformismo e a personificação de um ideal. Não é possível conceber melhor via que não a mística para explicar este evento fundador, o nascimento de uma força que viria a influenciar homens e culturas de todos os cantos do mundo. Diz-se que Marcel Proust, o escritor que criou a sua obra-prima À la recherche du temps perdu, após uma dentada fortuita numa simples bolacha, um portal de sentidos para um passado orgânico e vivo. Enquanto símbolo intemporal da luta de um povo contra o apartheid, Nelson Mandela lança hoje, mais do que nunca, uma vasta rede sobre a memória coletiva de toda a humanidade. Está lá para a aparência, para lá da aparência, porque a sua presença é de dor transcendida, para lá da definição, porque o seu nome é resiliência cristalizada, para lá da raça, porque a sua vida é liberdade regenerada. No futuro, quando já os seus ossos forem apenas um néctar anónimo para as coisas da terra, imaginar-se-á o seu magnetismo, não como aquele que vemos comprimido, sacralizado, nas páginas de um manual escolar, um esforço vão da memória, mas como ideias em movimento. Eu gostaria de chamar aqui junto de mim, por favor, em nome da Orquestra da Bom Joia, o Dr. Daniel Coelho, e gostaria de chamar em nome do projeto
em nome do projeto Escolhe Vilar, a doutora Irene Freitas. Tudo isto é uma pequena história. No mês de fevereiro, a nossa Comissão fez uma deslocação de trabalho, portanto, ao município do Porto. Tivemos contacto com diversas valências da Fundação Porto Social. Foi, aliás, uma visita muito apoiada pelo município do Porto, pela Câmara Municipal, a Sra. Professora Guilhermina Rego, que é uma pena não poder estar aqui hoje, e também a doutora Raquel Castelo Branco, Presidente da Fundação Porto Social, que viabilizaram e tornaram possível, portanto, este convite que ficou desde logo lá feito e que hoje se concretiza. Nós, apesar de dizerem às vezes mal dos políticos, nós somos também homens e mulheres de palavra e, portanto, demos a nossa palavra, criamos aqui a orquestra e conseguimos tê-la com o vosso apoio. Em relação ao projeto Escolhe Vilar, tratou-se de uma sugestão da Alta Comissária, portanto, para a Imigração, portanto, e o Diálogo Intercultural, doutora Rosário Farmhouse, que, dentre várias hipóteses, portanto, foram sugeridos vários projetos e a nossa Comissão entendeu que o vosso projeto se exprimou para todos os outros, mas era um projeto que exprimia ainda mais a interculturalidade e a interracialidade. E por isso achámos que, por tudo aquilo que vocês fazem, mereciam. Eu queria só dar uma pequena oferta, não só ao maestro, em primeiro lugar, portanto, e assim simbolizo, portanto, o apreço que temos. É uma oferta para todos vós, mas aqui nas mãos do maestro. Então, muito obrigado. Uma prenda também para a Orquestra da Bom Joia e com todo o nosso agradecimento. E digo sinceramente, espero não ser a última vez que eu vou ver, porque fiquei com muita vontade. Se isto é a amostra, imaginem o que é o produto inteiro. Portanto, eu terei muito gosto em ir assistir a um concerto da orquestra na sua plenitude. Portanto, podem contar que eu tenho todo o gosto em ir e estou convicto que há mais deputados e deputadas que fazem gosto disso. E agora também uma oferta para o projeto Escolhe Vilar. Doutora, muito obrigado. Então já agora eu passo o microfone para que também digam algumas palavras da importância que isto é. Eu não tenho jeito nenhum para isto, eu só tenho jeito para trabalhar com eles. Conheço-os há alguns já há 11 anos. Este prémio, como vocês sabem, esta prendinha não é minha, é nossa.